Cenário eleitoral de 2022 parece estar ficando cada vez mais interessante para o Lula, esse cenário, cada vez menos interessante para o Bolsonaro, e hoje eu estou um pouco mais pessimista em relação à candidatura de Ciro Gomes. Eu vou explicar aqui por quê. Então, eu fiz esse esqueminha aqui que eu tenho feito nos meus outros vídeos, né? Eu coloco um eixo de esquerda a direita e um outro eixo que eu acho tão importante quanto, às vezes até mais importante do que isso, que é um eixo de sistema contra um eixo de antissistema. Ou seja, quanto mais em cima você está, mais dentro do sistema você está, quanto mais embaixo você está, mais longe do sistema você está. Pelo menos do ponto de vista retórico. Você pode falar, Felipe, por que você colocou o Bolsonaro aqui embaixo? O Bolsonaro é amiguinho do Centrão. Com certeza, mas esteticamente e a retórica dele, ele é um personagem altamente revolucionário, é um cara muito antissistema. É isso que pega na imagem do Bolsonaro. O que importa é o que pega, né? Não o que ele é realmente. O Lula, ele é visto até com uma certa... não tão negativo assim por muitos banqueiros, contanto que ele seja Lula 1. Se ele for Dilma, daí o pessoal começa a ficar meio incomodado. Mas se ele for Lula 1, o pessoal abraça sem problema nenhum. Legal? Então, eu acho que essa próxima eleição de 2022, eu acho que ela pode se parecer muito mais com a eleição de 1989. Lembra dessa eleição? Foi o ano que eu nasci, olha que legal. Nessa eleição, a gente tinha pessoas extremamente carismáticas. A gente tinha Collor, Lula, Brizola e Covas. Caramba, né? A gente não tem mais disso, né? A gente tem, sei lá, Lula, carismático, bom de briga. Tem Ciro Gomes, legal, carismático, bom de briga. Bolsonaro, carismático também. Não tão bom de briga, mas bem ríspido. E você vê que existe uma certa parte do eleitorado, que eu acho que é a parte do eleitorado que pode tirar o Bolsonaro do segundo turno, que não tem nenhum candidato. O Ciro Gomes está tentando ser esse candidato, tentando vir aqui ao centro, acenando ao pessoal mais de direita, de gente que votou no Bolsonaro e se sente traída pelo Bolsonaro, ou seja, elas concordavam com muitas coisas que o Bolsonaro falava, não é que elas são contra tudo que o Bolsonaro representa, elas se sentem traídas pelo Bolsonaro. Então essa é uma parte do eleitorado que eu acho que é o maior filão da próxima eleição presidencial e não tem ninguém pegando esse filão. O Ciro é o cara que está mais perto de tentar roubar esse filão, principalmente se pegar algum candidato a vice. Caramba, tá falhando. Como, sei lá, o Datena. Daí eu acho que poderia ficar um pouco mais interessante. Mas eu acho que o Ciro, lendo o livro dele ontem, eu tô percebendo que ele tentou fazer uma oposição muito forte de esquerda ao Lula e é muito difícil você fazer essa mudança de pele. Eu ainda acho que é possível, mas eu acho que é muito difícil. Então, por que a gente já não foca em alguém que já é naturalmente dessa região? Por exemplo, pensei num nome aqui os outros dias, o nome de um cara do MBL, um cara chamado Renan Santos. Eu acho que esse cara é o cara que tem a melhor visão de cenário político do Brasil da atualidade. As análises deles eu acho sensacional. E ele é um cara extremamente carismático. Pelo menos, eu vou reformular isso aqui. Nossa, eu dei uma engasgada agora. Eu acho que ele é carismático em um certo sentido. Ele tem aquela rispidez e aquela autenticidade que torna pessoas como Bolsonaro carismático e pessoas que tornam o Ciro Gomes carismático e mesmo Lula carismático. Então são coisas que são muito diferentes daquela visão bem tacanha do centro global, né, da Globo, que é o pessoal do PSDB, pessoal limpinho, pessoal que acha que presidente tem que ter postura presidenciável. A gente teve presidente com postura presidenciável, a gente teve o quê? Temer, teve Fernando Henrique também. Mas se a gente for olhar o que a gente teve de presidente desde a redemocratização, a gente teve o quê? Collor, que era um cara com alta energia. A gente teve Fernando Henrique Cardoso. Esse é um cara que tem um pouco menos de energia, mas mesmo ele sabia dar o coice quando pisavam no calo dele. A gente teve Lula, alta energia. A gente teve Bolsonaro, alta energia. E a gente teve Dilma, que é o único caso que eu acho que é um pouco diferente, mas a Dilma tinha a máquina do PT por trás. Ou seja, o candidato do PT não precisa ter alta energia, porque ele tem a máquina do Lula e do PT por trás. É a máquina eleitoral mais forte do Brasil, na minha opinião, ainda é o PT.
Mas qualquer candidato que não seja o PT precisa ter alguém com muita energia. E precisa ser uma pessoa que dialoga com o cidadão comum. E eu acho que o Renan tem muito esse potencial. Então, eu falaria para tentar colocar alguém como o Renan Santos como candidato da direita independente para tirar voto do Bolsonaro. Muita gente vai falar assim, Felipe, o Renan não tem experiência política, né? Nunca teve nenhum cargo político. Realmente, mas vamos lá. Collor, que experiência política o Collor tinha? Lula, que experiência política o Lula tinha? Dilma, que experiência política a Dilma tinha? Bolsonaro, que experiência política o Bolsonaro tinha? Parece que ter experiência política aqui no Brasil, na verdade, é uma coisa que te prejudica numa eleição para presidente da República. Então, eu acho que você pode ter uma candidatura de alguém que não tem experiência política, contanto que tenha traquejo político para brigar com esses outros gigantes da política brasileira. O Renan Santos é o único cara da direita do Brasil que eu não teria medo em falar, vai lá disputar com Lula, Ciro e Bolsonaro no tete-a-tete e eu acho que você não vai fazer feio. Qualquer outro candidato vai ser trucidado. Mesmo se você for pegar alguém que comenta política como Nando Moura. Ó, Nando, com todo respeito, eu acho que se você for brigar com o Ciro Gomes, por exemplo, que nem você já chamou para briga, o Ciro Gomes vai te comer vivo, vai meter um dabilhão na sua testa. Então, toma cuidado. O Ciro Gomes é bem safo, o Renan eu acho que consegue lidar com isso. Você não consegue não. Tá legal? Então eu acho que o Renan é um nome muito forte, porque ele já é dessa parte do eleitorado e eu acho que ele pode simplesmente começar a compor um projeto com alguns outros nomes da política nacional. E eu sugiro que ele pegasse alguém interessante como Amoedo de vice. Porque se a gente for pensar, mesmo pessoas que têm uma certa estética antissistema, ela precisa ter uma parte da equipe que é mais crível, né? Que traz credibilidade para a chapa. E o Amoedo é esse cara. O problema do Amoedo é que ele é um cara muito limpinho, ele é um cara com baixa energia. Imagina um Amoedo brigando com Ciro, Bolsonaro e Lula. Vai ser trucidado. Não dá. Tem que ser alguém daqui. Eu acho que o Moro tá mais ou menos nessa região, mas muito mais fora dessa região do que o pessoal pensa. Danilo Gentili talvez estivesse mais dentro dessa região, Felipe Moura Brasil, que é um jornalista, eu acho que estaria um pouco mais aqui dentro, mas sei lá, cara, para brigar com esses caras precisa ser alguém carismático, alguém que entende de política e alguém que não tem medo de ser ríspido. Os candidatos que ganharam eleições aqui no Brasil para presidente da República não tem problema em ser ríspido quando precisa. Eu acho que Renan e Amoedo seria uma chapa fortíssima. E depois, eventualmente, compõe com Ciro. Se for necessário, não tem problema nenhuma. Compõe com Ciro. Depois, não agora. Agora a gente tem que tentar fazer um projeto de país aqui da direita liberal. Se eles têm projeto, cadê o nosso? Cadê o nosso candidato? O Ciro Gomes está em campanha. Ele tem partido. Ninguém aqui está em campanha, ninguém aqui tem partido. Se movimentem aí. Qualquer coisa, deixa aí um comentário embaixo, porque eu chego aqui para falar algumas coisas, depois eu mudo totalmente o meu script. Comentem embaixo o que vocês acharam. É isso aí, um abraço, tchau, tchau.